E pronto, problemas de comunicações e aconteceu aquilo que Vossas Excelências viram. As minhas maiores desculpas, mas é absolutamente alheio, ok? Neste caso concreto, foi mesmo falha de comunicações. Eu peço imensa desculpa. Bom, e vamos ter que retomar esta brincadeira porque ainda tínhamos ficado no primeiro ponto da agenda. Peço imensa desculpa. Bom, por onde é que tínhamos começado? Pela lamentável manif contra Ferro Rodrigues num restaurante. Parece que por um grupo de negacionistas. Estamos num período de ordem do dia, mas antes disto eu quero fazer 2 alertas. O dia D, hoje, é com o Vasco Rato e com o Rui Ramos. O dia D vai ter uma edição especial no dia 26 de setembro, à noite, depois de fechar as urnas, que vamos comentar as eleições autárquicas. Pelo amor de Deus e pelo amor a si, não falte às eleições. Não deixe que outros tomem decisões por si, que é o que acontece quando nós nos abstemos, ok? Essa emissão especial irá para o ar ou a partir das 20h30 ou a partir das 21h30, em direto aqui no canal Acordo Nem no Facebook e em direto no YouTube, sobre as eleições autárquicas. Vamos estar os 4. O Vasco Rato, o Rui Ramos, o Miguel Morgado, o João Marcos de Almeida e Moá, que vou ser o moderador. Vai ser no dia 26 de setembro. Bom, segundo alerta que quero fazer, este canal tem uma parceria com a Prozis, como sabe, e quando você for ao site fazer compras, se utilizar o cupom Camilo, tem um desconto de 10%. Quero também alertar. Bom, vamos passar já para a edição porque estamos com muito tempo de atraso. Bem, estava a dizer eu que vi umas imagens de uma lamentável manif, nem foi manif, foi uma grosseria, uma peixeirada contra Ferro Rodrigues, estavam no restaurante e houve alguém, negacionistas, ou não sei das questões, pegou num megafone, insultou o indivíduo de cima a baixo e daí para 4. Bem, eu não tenho simpatia nenhuma por Ferro Rodrigues, como já disse. Eu já tive até desaguisados com ele. Eu acho que ele nunca devia ter sido Presidente da Assembleia da República, nunca devia ter sido Secretário-Geral do PS, não tem nível para aquelas coisas em que se mete e, portanto, uma coisa é termos dúvidas sobre Ferro Rodrigues. Outra coisa é fazer aquilo. Eu, sinceramente, gostava de saber se alguns daqueles energúmenos que ali estiveram fizeram aquilo, se fossem objeto de uma coisa daquelas, se gostavam. Fica a pergunta. O fecho de alguns centros de vacinação, houve pessoas que me escreveram a dizer que fecharam o centro de vacinação aqui da minha zona. Pessoal, com 80% ou quase da população vacinada, não faz sentido manter centros de vacinação. A menos que a gente volte a ter para aí um problema de pandemia generalizado. Mas como a Task Force já mostrou, é capaz de organizar isto rapidamente e de certeza que irá organizar isto, se for preciso, outra vez. Agora, não faz sentido é ter centros de vacinação às moscas, não é? Não é só precisar ocupar espaço e precisar gastar dinheiro, mas que não tem sentido, não faz sentido nenhum. Os recursos públicos têm que ser aplicados onde eles fazem falta. As eleições alemãs é o ponto seguinte. E porquê? Estou preocupadíssimo, não por causa de questões partidárias ou questões ideológicas, porque entre o SPD alemão e a CDU as questões básicas da sociedade e economia estão estruturadas, mas porque tenho falado com alemães em Portugal, mas também fora, a tentar perceber o que é que se pode sair dali. Porquê? Porque a Alemanha tem um papel fundamental na Europa e é preciso perceber se tem a liderança e a vontade de continuar a estar à frente do projeto europeu como tem estado. Portanto, a Europa vai precisar muito da Alemanha, é preciso perceber quem é que vai liderar os destinos da Alemanha e se tem carisma para isso. Porque é uma questão de carisma, não é problema apenas dirigir a Alemanha. Vamos estar atentos nas próximas semanas. Voltamos hoje, a partir de hoje, a uma vida sem máscara na via pública. Acho muito bem. Isto, de facto, já tardava. Ponto seguinte, as promessas eleitorais das autárquicas e a sorte, quer dizer, intenções de voto dos candidatos. Hoje ou ontem o Observador fez um trabalho sobre Lisboa, vamos falar sobre ela amanhã, mas entretanto no fim de semana li aonde, não me recordo onde, sinceramente, que no caso do Porto, apenas abaixo de 50% das promessas de Rui Moreira acabaram concretizadas. Eu tenho muita pena e acho muito bem que este escrutínio seja feito. Como sabe, na sexta-feira começámos a fazer uma brincadeira de um teste com alguns candidatos, alguns eu selecionei, outros perguntei quem queria fazer o teste, que era, vocês vão falar comigo sobre 4 ou 5 pontos apenas que prometem, e se forem eleitos, depois vou fazer o escrutínio daquela brincadeira. E isto, sinceramente, é aquilo que a comunicação social devia fazer. Bom, neste caso do Porto, não vou dizer que votei neste, votei naquele, isso também é-me indiferente, eu sei o que faria se estivesse lá, e sei o que vou fazer em Lisboa, mas uma coisa é certa, é bom que a gente aprenda a fazer este escrutínio daquilo que são as promessas que os candidatos fazem e depois aquilo que cumprem. Bom, de Lisboa, como eu digo, faremos amanhã. Eu não deixo de considerar preocupante que, quando se faz este escrutínio, a gente acaba por descobrir que apenas ou menos de 50% das promessas acabaram cumpridas. E isso é grave, sinceramente é grave.
Bom, antes de irmos à edição de hoje, e vamos começar pela Alitalia, e já lhe vou explicar porquê, vamos à manchete do meu jornal, do Jornal de Negócios, e tem a ver com um pormenor, não é a manchete é Jorge Sampaio, é aqui um artiguinho que está aqui e que diz mais ou menos isto. João Mãos de Tesoura, como eu costumo chamar, mantém garrote maior do que Centeno nas finanças públicas. Bom, eu sinceramente até nem sei se isto não devia ser na manchete. É tão grave, é tão sério, que mostra como é que João Leão, como é que aquilo que é o governo, promete uma coisa e depois faz outra. Diz que vai gastar, não sei quantos, depois não gasta, depois cativa, depois não liberta as verbas que tem. Lembra-se das críticas que nós fizemos aqui nos últimos meses. Está tudo aqui escarrapachado, percebe? Este é o problema do senhor João Leão, Ministro das Finanças. E isto tem muito a ver com Bruxelas, como vamos ver a seguir, que é a questão das regras dos déficits excessivos que vão regressar no próximo ano. Eu não li o artigo ainda, mas garanto-lhe uma coisa, vou analisar isto com detalhe e amanhã seguramente voltarei a este tema. Ou amanhã ou depois da manhã, conforme aquilo que for a atualidade. Mas está prometido. Bom, então vamos lá à agenda principal. E a agenda principal tem a ver vai começar com a Comissão Europeia, com a Alitalia. E porquê? A Alitalia era a transportadora aérea de Itália, nacional. Tinha 49% nas mãos de Etihad Airways, ali do Qatar, e foi à falência. Fechou, pura e simplesmente. Não sei antes, o governo italiano ter entregue muito dinheiro do contribuinte italiano à Alitalia. Bom, a Alitalia fechou. Foi criada uma empresa ao lado chamada ITA, que eu sinceramente acho que era um belíssimo exemplo que nós podíamos seguir em Portugal, em relação à TAP, mas já lá vou. E o que é que sucedeu? A Comissão Europeia foi analisar todas as ajudas concedidas à Alitalia e descobriu que algumas delas violam mesmo as regras de ajudas de Estado. E sabe o que é que vai acontecer? A Alitalia vai ter de devolver ao Estado italiano 990 milhões de euros. Ouviu bem? 990 milhões de euros. E isto depois da Comissão Europeia, com uma equipa especializada, ter estado na Alitalia a fazer uma investigação aprofundada. Já ouviu o termo, não ouviu? É a mesma investigação que neste momento está a ser alvo da TAP. Depois de 1.200 milhões de euros no ano passado, 462 milhões de euros este ano e mais 900 milhões, veja só a coincidência, no orçamento do próximo ano. Você dirá, a TAP é diferente, eu não sei se é, ainda não vi a investigação aprofundada. Uma coisa é certa, é bom pormos a pau e é bom que a TAP se ponha a pau, porque suspeito que aquela equipa que está na Alitalia, esteve na Alitalia, que é a mesma que está na TAP, pode não achar piada a uma série de coisas que já foram feitas. E mais, que podem ser feitas nos próximos tempos. Pergunta. Já imaginou o que é? Primeiro, isto é uma empresa falida que agora vai ter que devolver dinheiro ao Estado italiano, ou ao contribuinte italiano. Já imaginou o que é? Se a TAP tiver de devolver dinheiro ao Estado num montante parecido com este? A empresa já está ali a aguentar-se com milhares de milhões de euros de contribuinte à tona d'água. Não tem viabilidade de médio prazo, como você vai descobrir mais tarde ou mais cedo. E se depois disto tudo tiver de devolver dinheiro ao contribuinte, inclusive não todo, mas uma parte, o contribuinte vai ficar com aquela sensação, para já vai à falência, começa logo por aí. Em segundo lugar, vai ficar com aquela sensação de, então meti aqui dinheiro, afinal não valeu de nada, perdi dinheiro porque a TAP vai fechar e vai ter que abrir outra empresa. Se a Comissão Europeia decidir uma coisa parecida com aquela que decidiu com a Alitalia. Vamos aguardar, mas isto mostra a leviandade. Percebe? Porque é que eu lhe trago isto hoje? Não é para ameaçar ninguém, nem é para assustar ninguém. Isto é para lhe mostrar a leviandade com o governo português encara esta situação. E já percebeu que porque é que até o Primeiro-Ministro está tão empenhado no dossiê, depois do disparate monumental que é de Pedro Nuno Santos, não é? O Primeiro-Ministro meter-se no assunto porque já percebeu, já foi avisado que a Comissão Europeia pode tomar decisões muito feias e muito chatas sobre a TAP. Mas, como sabe, isto é uma matéria que ainda vai rolar muito. Cá estaremos atentos. Bem, vamos ao terceiro, quarto ponto da conversa de hoje, que tem a ver com a morte de Jorge Sampaio. Eu não fiz aqui nenhum post na sexta-feira, nem no fim de semana, e guardei para a análise que está no Jornal de Negócios de hoje e que vai ser objeto mais aprofundado de análise aqui. E porquê é que eu guardei este tema? Já vamos com 10 minutos de programa. Olha, primeiro, Jorge Sampaio é uma pessoa a quem nós devemos uma parte da liberdade que a gente tem.
Porque foi um dos lutadores pela democracia. Antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril. E era uma pessoa boa, indiscutivelmente uma pessoa boa. Eu quero prestar homenagem a essa pessoa nestas duas condições. O lutador antes do 25 de Abril, o lutador depois do 25 de Abril e a humanidade que tinha Jorge Sampaio. Bom, mas é assim, Jorge Sampaio também foi o presidente que mais diplomas de um governo vetou até hoje, ok? Bem, Jorge Sampaio foi aquela pessoa que eu vi, quase de lágrimas nos olhos, a ouvir defender a luta de Timor-Leste pela independência. E aquela entrevista que ele deu na altura à CNN deve ter feito uma diferença muito grande. Portanto, esta parte eu não posso estar mais agradecido ao Jorge Sampaio. Mas eu não faço parte das pessoas que endeusam quem morre e acham que fez tudo bem. Não faço parte dessas pessoas. Nem quando são pessoas de direita, nem quando são pessoas de esquerda. E Jorge Sampaio tem uma parte que a mim, como cidadão, eu não posso deixar de criticar. E vou fazê-lo aqui, como já fiz no Jornal de Negócios de hoje. E qual é essa parte? Ele não sabia nada de economia. Ele não percebia nada de finanças públicas. Jorge Sampaio, como a esmagadora maioria dos políticos que saiu do 25 de Abril, que fez o 25 de Abril, não sabia nada de economia. E achava que os países se fazem só com a parte política. Não se fazem. E eu vou-lhe dar um exemplo que não gosto de fazer aqui, análises. Eu acho que, ok? Em 2003, no Parlamento, Jorge Sampaio fez um discurso. E este discurso dizia basicamente isto: há mais vida para além do orçamento. Bom, no fim de semana eu falei com várias pessoas sobre isto. E houve uma das pessoas que disse, já houve jornalistas a escrever sobre isto, eu fui ver, é o meu colega Pedro Sousa Carvalho, no EC, do que eu gosto muito pessoalmente, mas já critiquei aqui várias vezes. E vou criticar aqui hoje outra vez. Porquê? Porque há pessoas que olham para aquela frase e dizem, não, o Jorge Sampaio até se preocupava com a questão da estabilidade orçamental. Não se preocupava, não, senhor. Ok? Não vamos cá inventar histórias. Porquê é que o Jorge Sampaio diz aquela frase naquela altura? Porque nós estávamos em período de austeridade. Foi o primeiro período de austeridade depois de termos entrado na moeda única. E esse período de austeridade foi protagonizado por Durão Barroso como Primeiro-Ministro, Manuela Ferreira Leite como Ministra das Finanças, e eu lembro perfeitamente disto. Era e como sou jornalista, e Jorge Sampaio estava preocupado com o ajustamento orçamental. Quer dizer austeridade. Bom, primeiro ponto. Eu não vi Jorge Sampaio criticar a política orçamental de António Guterres, que foi o responsável pela borrada de 2001. Aliás, António Guterres pira-se do país precisamente porque nós ficamos com um buraco orçamental e com uma crise orçamental, que depois Durão Barroso ter de tapar e Manuela Ferreira Leite. Portanto, quando Jorge Sampaio diz isto, eu sei que há gente que diz, não, ele não disse que há vida para além do déficit. Pois não, eu também não digo isso. Eu digo que ele disse, há vida para além do orçamento. Mas o que é que Sampaio queria dizer com isto? Era uma crítica à política orçamental. Não sejamos ingênuos. Bom, e depois houve pessoas, lá está, no artigo do Pedro Sousa Carvalho, se diz, não, ele estava preocupado com a disciplina orçamental. Não, desculpem lá. O Sócrates, já depois de ter levado o país à bancarrota, também estava preocupado com a disciplina orçamental. Ele até dizia assim, nós até podemos equilibrar o orçamento gastando mais. Em vez de cortarem não sei quantos, ele até utilizou esta expressão na televisão, parem de cavar na austeridade. Bom, há uma série de políticos de esquerda, mas também de direita, que acha que a austeridade não é precisa. Bom, a austeridade decorre de uma coisa, quando nós temos déficits orçamentais excessivos, e nós não podemos tê-los depois de termos entrado na moeda única. E isto é que Jorge Sampaio se devia ter preocupado quando Guterres era Primeiro-Ministro e quando entramos na moeda única. Nós temos de ter uma série de cuidados, déficits orçamentais, temos que saber como já não podemos desvalorizar moeda, depois o que paga é o aumento do desemprego, já não podemos desvalorizar moeda e, portanto, tornar a custo de produção mais barato. Percebe? Houve uma série de políticos que nunca perceberam isto. Jorge Sampaio fez parte desse conjunto de pessoas, políticos saídos do 25 de Abril, que nos deram a liberdade, fizeram um trabalho notável na liberdade, mas depois falharam na parte financeira e na parte económica. Ou seja, aquele conjunto de pessoas que nunca percebeu que para distribuir era preciso criar. E esta é a minha crítica a Jorge Sampaio.
ele tinha feito muito melhor papel se, enquanto Presidente, se tivesse preocupado com isto, em vez de criticar só a história da austeridade. Não vale a pena. A austeridade impõe-se por si própria quando nós não temos juízo. E o que aconteceu foi que nós, como se recorda, esta crítica foi feita em 2003, em 2005 estava José Sócrates no poder e em 2010 estávamos falidos, não é? Bom, você dirá, depois não foi o Jorge Sampaio que levou lá. Pois não. Mas o problema é que depois quando nós temos um presidente que começa a criticar este tipo de política, isto passa para o país a ideia de quê? Não é preciso a malta preocupar-se com a austeridade. Não pode ser. Não pode ser. E desculpem lá, eu não faço parte das pessoas que olham para quem morre e acham que foi tudo bem. Não foi. Foi coisas muito bem feitas e houve coisas mal feitas. Esta questão da preocupação com a política orçamental, para mim, é a maior crítica que eu posso fazer ao Presidente Jorge Sampaio. E vou dizer aqui com a maior honestidade, vou recordá-lo com saudade. Porque do ponto de vista humano é uma excelente pessoa e porque foi um lutador pela liberdade. E, portanto, nós temos que dar valor às pessoas que sacrificaram até uma parte da sua vida pessoal e profissional, foi afetada, porque foram pessoas que defenderam a liberdade. Portanto, com esta parte, eu irei sempre recordar-me Jorge Sampaio. Bom, ponto seguinte. Lembra-se das críticas que eu fiz aqui a Fernando Medina por causa daquela fuçanguice contra o alojamento local, um popularismo rasca do Dr. Fernando Medina? Bem, então não sei se já reparou no Jornal Público de hoje. O Jornal Público de hoje, eu sei que está ao contrário, eu peço desculpa, ok? Mas está aqui na manchete. Lisboa e Porto só têm 5.000 imóveis ativos no alojamento local. Agora veja. A oferta real de alojamento local está muito abaixo dos mais de 27.500 fogos que constam nos registros oficiais para as duas cidades. Como? Então, espera aí. Apenas 5.000 estão registados 27.500. E o Medina está preocupado com isto? Sim, senhor. Quer melhor forma, isto são factos, hein? Não é acho. Quer melhor forma de chamar aquilo populismo rasca? Está a ver? Bom, já agora. No mesmo período, em Lisboa só, abriram 23 hotéis. Medina não está preocupado com isto, pois não? Que vergonha. Mas que vergonha, que falta de vergonha. Bom, aquelas pessoas que já uma vez, quando eu critiquei aqui, começaram a perguntar assim, olha, pergunto lá se entre a malta dos hotéis que andou a investir em Lisboa, que ele não chateia, há algum apoiante dele ou então um contribuinte para a campanha dele. Não sei se há. Mas está a ver o que é que estas coisas depois motivam? Dúvida das pessoas. E repare, são dúvidas legítimas. Porque isto é uma estupidez, isto é uma perseguição ao alojamento local, percebe? E eu estou à vontade, não tenho nenhum alojamento local em Lisboa nem no Porto, ok? Não sou dono de nada disso. Mas uma coisa é certa, isto não é maneira de fazer política. Isto é rasquice, percebe? E há uma coisa que eu vou dizer, eu voto em Lisboa. Nunca na vida votarei num candidato que diga estas alarvidades e que faça coisas como esta, ok? Nunca. Portanto, Fernando Medina nunca vai ter o meu voto. E eu não sou como o Álvaro Cunhal, que depois mandou fechar os olhos e votar, engolir um sapo e votar ou engolir um elefante e depois votar em Mário Soares. Eu não voto em Medina e nunca votarei, porque isto é do mais rasca, percebe? E isto é do mais mau que há para o turismo, porque o turismo não vive só de hotéis. Há pessoas hoje em dia que vêm para outros países que não utilizam hotéis. Estão habituados a ter a sua casa e estarem ali tranquilos, sem ter que aturar outras pessoas, e o alojamento local tem um espaço para isso. Portanto, Medina não faz mais do que populismo rasca. E eu espero, sinceramente, que um dia a gente possa correr com ele da Câmara de Lisboa. É só disparados. Bom, então aqui à volta é só obras que estão incompletas e obras que só surgiram agora, nesta altura. Vá-se lá saber porquê, não é? Bem, ponto seguinte, quanto tempo é que já temos disto? E, meu Deus, temos que terminar esta brincadeira. Faltam 2 minutos. Há bocado disse-lhe que nós estávamos perante o regresso das regras sobre déficits excessivos. E que é isto que preocupa João Leão. Que eu hei de explicar melhor a história dos cortes, das cativações, amanhã. Mas quero falar sobre isto. O Sr. Valdis Dombrovskis, que é o comissário que lida com estas matérias, veio avisar os países da União Europeia, sobretudo os países do euro, que, atenção, a partir do próximo ano, voltam as regras de déficits excessivos. Portanto, a malta tem que se preocupar com déficits orçamentais,
o impacto na dívida pública, o efeito no rating do país, sobre o rating falaremos amanhã, porque a S&P manteve o rating de Portugal, isto não é bom, eu já lá vou, amanhã ou depois de amanhã explicarei isto em detalhe. Bem, o ponto é este. Nos últimos 2 anos, a Comissão Europeia relaxou as regras, porque tínhamos uma pandemia. Quando acontecem estas coisas, há sempre uns tipos que aproveitam, como nós. Só não fizemos pior, porque a Comissão Europeia esteve sempre em cima de nós e as agências de rating também. Mas uma coisa é certa, a partir do próximo ano, Portugal tem de fiar fino. Já percebeu porque é que o João Leão anda a fazer estas cativações? A nós não temos dinheiro, nós não temos margem para fazer aquilo que o Governo anda a prometer e a dizer que vai fazer. Está a perceber? O Governo promete uma coisa, faz outra. Esta marmelada dura há 6 anos. É por isso que eu não tenho respeito nem pelo PCP, nem pelo Bloco de Esquerda. Dizem uma coisa em público, mas depois quando é preciso apertar o Governo e dizer vocês não podem fazer isto, que isto quer dizer que andam a sonegar informação e decisões ao Parlamento, e o Governo está a tomá-las sozinho, e isto é uma democracia parlamentar, percebe? Não são capazes de pôr o Governo na ordem. Sabe o que quer dizer este gesto? Bom, estão com medo de eleições. Bom, eu cheguei ao final do programa de hoje, peço desculpa por aquilo que aconteceu há bocadinho. Perdemos, entretanto, 900 pessoas estavam em direto. Estavam mais 6 mil pessoas há bocadinho, agora estão 5.500. Peço desculpa, mas olha, não é responsabilidade minha, é telecomunicações e, portanto, eu não posso fazer mais nada. Para o final, quero apenas pedir a quem nos está a ver e quem vai ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, já sabe porquê, aquilo que se ouve aqui, não houve em mais sítio nenhum. 21 horas, dia D, o país visto à direita, hoje com o Rui Ramos e com o Vasco Rato, vamos analisar os temas da semana. Até logo às 21 horas e quanto a mim e você, até amanhã às 8. Com licença.